Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical, este que é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube não só facilita a sua vida, mas também é um professor que mais entrega conteúdo gratuito nesse negócio chamado YouTube. Se é a sua primeira vez aqui no canal, preste atenção. Você está na playlist Resolução de Provas FUNVAP. E na aula de hoje você vai corrigir junto comigo, eu e você, a prova que aconteceu na cidade de Arco Verde, Pernambuco, tá bom? Vamos ver qual é o cargo, vamos lá. E preste atenção, aqui não tem enrolação não, é tudo direto ao ponto, tá? Só uma coisa, se você quiser tirar qualquer dúvida comigo, me perguntar sobre a mentoria FUNVAP ou sobre alguma questão, o meu número é esse aqui, 83996637794, e já aproveita e segue o professor Arthurizando. Vamos corrigir a prova. Vem junto comigo agora para você aprender muita língua portuguesa. Então está aí, ó, cargo de assistente legislativo, técnico de auxiliar de controle interno. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês pegarem a prova FUNVAP, eu quero que vocês pulem a parte do texto. Poxa, professor, mas o senhor é professor de língua portuguesa e está dizendo que eu não devo ler o texto. Não é que você não deve, é porque muitas vezes a banca ela é muito objetiva nas questões e você não necessita ler o texto. Olha que maravilha. Tranquilo? Já pegou o código? Então vem comigo aqui, vamos lá, corrigir essa prova. E é justamente isso que acontece aqui na primeira questão. Olha só a primeira questão. No trecho, um dos maiores físicos do século XX, Albert Einstein, comparou o trabalho. Então preste atenção que esse o trabalho aqui, ó, está destacado, né? E aí ele vai perguntar o seguinte, é uma coisa que você tem que entender na banca FUNVAP. Ó, morfologicamente, a banca sempre vai trabalhar isso aí, ou morfologicamente ou sintaticamente, tá? E aí você tem que entender que isso aqui é classe gramatical, certo? Trabalho está dando nome a um ser, por isso que vai ser substantivo. Primeira questão, alternativa correta, letra B de bola, tá bom? Vamos lá entender isso aqui, daqui a pouco eu te passo quais são as 10 classes gramaticais. Daqui a pouco não, eu vou te passar logo agora. Então deixa eu só deixar aqui destacado morfologicamente. Entenda que 10 são as classes gramaticais. Eu chamo de VAPANs, tá? Que são as classes variáveis. Como assim, professor? Variável é aquela que flexiona em gênero e número e no caso do verbo em pessoa e número, tá? Então eu vou ter verbo, eu vou ter artigo, eu vou ter também, além do artigo, eu vou ter o pronome, além do pronome, adjetivo, numeral e substantivo. Tá? Substantivo, pronto. Essas são as classes gramaticais variáveis, já no caso do verbo pessoa e número. Só que você vai encontrar também as classes gramaticais que são invariáveis, ou seja, que não sofrem flexão. Quem são essas classes? São as famosas SIPA, tá? Mostra aí, professor, quem são essas SIPA? Agora, vamos lá. Você primeiro vai encontrar a conjunção, depois você vai encontrar a interjeição, depois você vai encontrar a preposição e depois o advérbio. Vamos embora, tá? O advérbio. Então estão aí as 10 classes gramaticais. Daqui a pouco eu faço uma observação sobre essas 10 classes gramaticais. Eu tenho que falar aqui sobre 4 classes para você, tá? Então eu vou até puxar mais um pouquinho para cá para ficar organizado. Deixar aqui tudo muito bem organizado. Vamos embora? Vamos aprender isso junto comigo. Vem cá, tá bom? Então, está aí, ó. Questão número 2. Um dos maiores físicos do século XX, Albert Einstein, comparou, certo? Se ele comparou, perceba que este verbo tem a sua ação concluída. Se a ação foi concluída, ele está no pretérito perfeito. E só acontece no modo indicativo. Tranquilo? Se ele estivesse
no pretérito imperfeito, ele apresentaria terminações específicas. Vá, ia e inha. Todo verbo que terminar em vaia, inha, está no pretérito imperfeito indicativo. E o mais que perfeito, professor? Vai terminar em irá, estudara, falara. E o futuro do pretérito, professor? Ia. Tranquilo? Então, ó, é dessa forma que você entende a parte da conjugação verbal. Fechamos a questão número 2. Vamos agora para a terceira questão, que ele quer saber qual é a classe gramatical classificada como conjunção. Eu tenho aqui duas classes gramaticais. Letra A, B e D são as classes das preposições. Preposições, tá? E aqui a classe da conjunção. Né? Conjunção, que é aquela classe gramatical que vai ligar palavras, vai ligar orações, vai ligar verbos. Pegou o código, entendeu isso aí, né? Prontinho. Professor, e como é que eu gravo as preposições? São 17 na língua portuguesa, 17 preposições. Você vai gravar comigo agora. Então, lembre-se: a, ante, após, até, com, contra, de. Esse é o seu primeiro bloco das preposições, tá? Tem o segundo bloco também. Então, a, ante, após, até, com, contra, de. Já você vai entender como é que você grava isso. Desde, para, em, perante, por. Terceiro bloco. Sem, sobre, entre e traz. Como é que você faz para gravar? Canta a musiquinha Escravos de Jó. Tem lá? Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. A, ante, após, até, com, contra, de. Desde, para, em, perante, por. Sem, sobre, entre, trás. Sem, sobre, entre, trás. Fechou, galera. Então, é isso aí. Tranquilo? Vamos embora. Vamos lá, você já gravou as preposições, já viu tudo comigo? Vamos lá para a próxima questão, que vai ser a questão de meu vizinho é paraibano, tá? Paraibano mostra o local onde ele nasceu, tá? Então, é um adjetivo superlativo? Não. Superlativo, aí tem uma outra classificação, eu não vou entrar no mérito agora, tá bom? É um substantivo pátrio? Não existe substantivo pátrio. Advérbio de lugar? Não pode ser advérbio, porque essa classe é variável. Meu vizinho é paraibano e minha vizinha é paraibana, tá bom? Então, se eu falo paraibana, flexiona, né? Meus vizinhos são paraibanos, minhas vizinhas são paraibanas. Advérbio, como eu falei agora anteriormente, é uma classe gramatical invariável, não flexiona em gênero e número. Já o adjetivo flexiona em gênero e número, tá? Então, nós vamos ter um adjetivo que denota uma ideia de lugar. A alternativa correta, letra D, de dado. Vamos para a quinta questão, que tem assim: não parei de chorar desde a sua partida. Desde, ó, preposição, isso aqui. Se eu tenho uma preposição, eu não vou ter outra preposição. Isso aqui é um artigo. E como é que eu sei? Porque ele concorda em gênero e número com o nome a que se refere. Não parei de chorar desde o seu velório. Se eu botar velório aqui, aqui vai ficar um O, provando que isso concorda em gênero e número com o nome a que se refere. Tá bom? Então, ele pede morfologicamente. Se ele pede morfologicamente, artigo definido, tá? Se fosse sintaticamente, seria adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque existem 4 classes gramaticais que exercem essa função, tá? Quais são as 4 classes gramaticais, professor? Vou dizer agora. Aqui eu botei as 10, não é isso? Agora você vai gravar a napa. O que é a napa? São as classes gramaticais invariáveis, certo? Pronto. Napa. Aliás, perdão, são as classes gramaticais que exercem a função de adjunto adnominal. Quais são elas? Numeral,
artigo, pronome, adjetivo. Tá? Adjetivo. Essas 4 classes gramaticais, elas exercem a função de adjunto adnominal. Tá bom? Que eu coloquei aqui também para você, ó. Artigo, pronome, adjetivo, numeral. Napa. Fechou? Fechou. Vamos para a próxima? Vamos lá. Canção do Exílio. Poesia feita em 1800, né, quando Gonçalves Dias ficou exilado em Portugal. E aí no fragmento ele diz assim, ó: as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Aqui, advérbio de lugar. Lá, advérbio de lugar. Isso é morfologicamente. Por isso que a alternativa correta, advérbio de lugar. Tá certo? Se fosse sintaticamente, adjunto adverbial de lugar. 7ª questão. Agora ele pede, esse minha, sintaticamente, é o quê? Minha, morfologicamente, é um pronome possessivo. Sintaticamente, adjunto adnominal. Faz parte de quem? Da napa, numeral, artigo, pronome, adjetivo. Vem comigo aqui, porque faz parte da napa. Fechou? Adjunto adnominal. Letra C. Por quê? Porque todo pronome, todo artigo, todo adjetivo, adjunto adnominal. Fechou, né, galera? Então vamos embora, vamos para cima, vem comigo e ó, se você está gostando dessa aula, faz 2 coisas: curta, compartilha e ó, segue também, segue não, se inscreve também nesse canal. Tranquilo? Outra coisa, quer aprofundar a língua portuguesa, quer ser aprovado no teu concurso público da Banca Funvap? Preste atenção, português é quem garante a tua aprovação, tá bom? Confira no que eu estou dizendo e eu tenho todo o projeto para você ser aprovado, confia. Com aulas de língua portuguesa, aulas de raciocínio lógico, aulas de tendências pedagógicas, as últimas provas Funvap eu posso te dar. Te dar não, né? Vamos negociar esse valor, tá? Fala comigo aqui agora, ó, tá? Sim, professor, eu vou fazer um concurso da Banca Funvap e eu queria sua ajuda, tá bom? Eu vou te dizer como é que você vai ser, sim, aprovado, como milhares de alunos meus estão sendo aprovados, tá certo? Como assim, professor? Milhares de alunos, prova aí? Tá bom, vou te provar agora, presta atenção. Boa tarde, professor Arthur. Passando aqui para lhe agradecer. Saiu o resultado final agora de Cajazeira do Piauí, né? E eram 3 vagas e eu passei em segundo lugar. Eram 15 questões de português, acertei 12 de 15. E mais uma vitória, né? Porque eu já passei no Maranhão, graças a Deus. E agora em Cajazeira do Piauí, Maranhão e Piauí. E você faz parte, né, dessa vitória minha, porque aonde eu comprei sua mentoria. E assim, e você é nota 10, viu? Eu aprendi muito, viu? E eu não poderia deixar de mandar aqui essa aprovação para você também, que você faz parte dessa conquista. Muito obrigada, viu? Você é um professor nota 10. Professor, eu ia fechar português, mas eu tenho uma das provas que eu vou fazer. Eu sempre tiro da seta para colocar na errada. E aí todas, eu já pedi para Deus, meu Deus, não deixa eu fazer isso, mas eu não fiz. Eu sempre tiro da seta para marcar errada. E eu sei que tá certa e eu não sei o que é isso que acontece. Eu, quando eu entrego a prova, que eu saio, que eu entrego o gabarito, que eu saio, eu disse, meu Deus, por que foi que eu fiz isso? Que eu sei que estava certo, porque foi. E aí todas as provas é assim. Porque senão eu ia gabaritar português. Mas é assim mesmo. A vitória veio, graças a Deus. Vamos lá, galera, presta atenção. Vocês já viram aí agora, né? Frank Nauer foi aprovado em 2 concursos públicos. Já imaginou você também ser? Agora, o que é que Frank Nauer fez? Ela tomou uma decisão muito coerente, né, na sua vida para ser aprovada nesses 2 concursos. Ela veio falar comigo, tá bom? Mas presta atenção, aqui embaixo do vídeo também tem um link na descrição. Na descrição tem um link para você entrar na mentoria. Galera, corre. Eu acabei de provar para você que é possível sim. Vamos embora. Vem comigo. Galera, olha só. Assinale a frase em que o verbo destacado está com a regência incompleta. Gente, o que é regência? É você saber qual é a preposição que um verbo pede e se pede. Tá bom? Professor, quais são as preposições? Tu já aprendeu comigo aqui, menino. Eu cantei para você aqui, ó. Deixa de coisa. Agora tu tem que entender outro assunto, né? Que eu vou tentar minimizar a situação agora. Vamos lá. Assistir, por exemplo, pode estar no sentido de ver e pode estar no sentido de socorrer, tá bom? Se ele estiver no sentido de socorrer, ele é um verbo transitivo direto.
ou seja, ele não tem preposição. Ele pede um objeto direto como complemento, tá bom? E ele quer incorreta, né? Então vamos lá. O veterinário assistiu o gato. Ó, aqui está no sentido de socorrer. Como ele está no sentido de socorrer, não tem preposição e não tem, ó, só tem um artigo gato. Essa está correta, não me interessa. Os turistas assistiram o espetáculo. Essa está errada, tem que ser letra B. Por quê? Porque assistir no sentido de ver é um verbo transitivo indireto. E o que é que diz a regência? Ele pede a preposição a, certo? Ele pede a preposição a para ligar-se ao objeto indireto, tá bom? O mesmo acontece com o verbo aspirar no sentido de desejar. O povo aspira a uma sociedade mais justa, a uma. Tem que ter esse A. Esse A deveria estar aqui também, ó, ao espetáculo, tá bom? Se está correta, não me interessa. Os trabalhadores aspiravam a maior segurança no trabalho. Eles desejavam, ansiavam. Então, isso caracteriza o verbo como verbo transitivo indireto. Rege que preposição? Preposição a. Então, fui muito objetivo nessa questão agora, para você entender especificamente o que é a parte da regência. Identifique a frase que não apresenta erro de concordância. Vamos lá? Vamos ver aqui então, aquela que não apresenta erro, tá? Da janela, viam-se os passarinhos. Perceba que eu posso dizer os passarinhos eram vistos. Tá vendo? Se os passarinhos eram vistos, passarinhos é o sujeito. O sujeito da oração, tá, está ligado com o verbo. O verbo tem que concordar com ele em pessoa e número. Então, a alternativa A é aquela que não apresenta erro. Mas vamos lá. Existe no mundo inúmeros estudiosos. Inúmeros estudiosos existem. Existe deveria estar no plural. Os Maias são uma obra do escritor português Eça de Queiroz, tá? Então, aqui o que é que acontece? Preste atenção, tá? Os Maias são uma obra do escritor. Gente, isso também está correto, tá? Obras literárias, o verbo pode ficar no singular e no plural, tá bom? Então, letra C também. Daqui a pouco eu vou rever a letra A. Fica tranquilo aí. Tratam-se de remédios. Não pode. Não pode. Não pode ir para o plural. Toda vez que você tiver o verbo com se e depois do se uma preposição, esse verbo tem que ficar no singular, sempre. Deixa eu rever a letra A, porque essa questão pode ter sido anulada. Da janela, viam-se os passarinhos e as coloridas flores do jardim. Os passarinhos e as coloridas flores do jardim eram vistos. Gente, questão nula. Por que essa questão deve ter sido nula, tá? Porque tem duas alternativas corretas, tanto a letra A quanto a letra C, tá? E por que isso? Porque os dois enunciados apresentam sujeitos. E os sujeitos estão no plural e o verbo pode ir para o plural. No caso de obras literárias, tanto faz ir para o plural ou ficar no singular, tá? Os Maias é uma obra, pode ser? Pode. E os Maias são uma obra do escritor português Eça de Queiroz, tá certo? Porque é uma obra literária, né? Existe o caso em que com o sujeito no plural, aí tem um caso em que o verbo pode ficar no singular ou não. Como é uma obra literária, os dois podem ir. Tranquilo? Então vamos embora, vamos aprender mais um pouco. 10ª questão. Essa minha vizinha está estudando para o Enem. Podemos identificar quantas orações? É contar a quantidade de verbos. Essa minha vizinha está estudando. Isso aqui é o que nós chamamos de locução verbal, tá? Na locução verbal, conta-se um verbo, onde o verbo que está conjugado é o verbo auxiliar e o verbo que assume a forma nominal do gerúndio é o verbo principal. Como assim forma nominal? Todo verbo que terminar em NDO está em uma forma nominal chamada de gerúndio. Prontinho. Então, só tem um verbo, só tem uma oração, alternativa correta, letra A de amor. E aí eu encerro essa correção da prova de Arco Verde, né, nível técnico. E eu sei que você gostou de tudo isso, você pode me procurar e saber muito mais. Entrar para a minha mentoria, falando comigo ou clicando no link que está na descrição deste vídeo. Telefone 83996637794. Esse é o que eu atendo, tá? Já segue o professor Arturizano. Eu te encontro na próxima aula e eu vou terminar essa aula como eu sempre digo.
cola em mim que teu sucesso é garantido. Sabe por quê? Porque comigo a tua aprovação é regra, não é uma exceção. Até a próxima aula.